Atos capítulo 5, versos 1 até o 11. Diz assim a santa palavra de Deus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio novamente grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. A igreja cristã estava em seus primórdios. Era ainda uma igreja, embora com suas falhas humanas, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que acabara de ter uma experiência profunda com Deus. O Espírito Santo fora derramado com poder, com intensidade. E Pedro, pregando o seu primeiro sermão cheio do Espírito Santo, conseguiu ter uma colheita de 3.000 almas. O capítulo 4 de Atos diz que uma nova experiência de pregação dentro do templo, mais uma quantidade de almas são acrescentadas pela pregação dos apóstolos. E agora a igreja já tem um acréscimo de mais 2.000 almas, e já são 5.000 na igreja cristã. Diz a palavra do Senhor que a experiência destes primeiros cristãos era uma experiência impressionante. Havia amor abnegado, havia altruísmo, havia liberalidade. A Bíblia diz que não havia necessitados na igreja. Eles tinham tudo em comum. Não que isso impedisse a individualidade de cada família, não é isso. Cada um tinha sua casa, cada um tinha os seus bens, mas eles partilhavam tudo. Se houvesse algum necessitado, eles repartiam, distribuíam, ajudavam. Os ricos serviam aos pobres e os pobres serviam aos ricos. Era assim que funcionava os primórdios da igreja de Deus. Não havia necessitado entre eles, diz a palavra do Senhor. Os últimos versículos do capítulo 4 do livro de Atos, que antecedem a experiência de Ananias e Safira no capítulo 5, dizem que um homem chamado Barnabé vendeu uma herança que ele possuía e ele depositou tudo aos pés da igreja apostólica. E isso fez com que Barnabé se tornasse um homem muito estimado pela igreja. Não por acaso ele foi separado com o apóstolo Paulo para ser o primeiro missionário enviado pela igreja cristã, pela igreja primitiva. E Ananias e Safira, vendo toda essa experiência, e diz Ellen White que eles ouviram a pregação dos apóstolos, logo depois que Jesus Cristo morreu, eles se converteram, foram batizados. No capítulo 4, verso 31, Ellen White diz que Ananias e Safira estavam entre aqueles que oravam pedindo o poder do Espírito Santo, e eles viram os sinais da manifestação da presença de Deus. Eles viram terremoto, eles viram fogo descer do céu e foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, Ananias e Safira foram impressionados com o senso e a intuição da própria presença de Deus. Entretanto, diz a Bíblia que eles fizeram um voto com o Senhor.
E nesse voto que fizeram, decidiram, assim como Barnabé, vender uma propriedade que eles tinham. Mas depois, o seu coração, infelizmente, ainda tomado pelo egoísmo, mas ao mesmo tempo querendo se passar por bem perante a igreja apostólica, foi hipócrita. E eles fizeram um pacto com o Senhor de entregar tudo aos pés da igreja, mas no momento de entregarem tudo, disseram que entregaram tudo, enquanto na realidade estavam dando apenas uma parte. E a história segue contando qual foi a consequência. Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos, aqui é o texto, de Atos capítulo 5, verso 11, mostrando qual foi a reação da igreja com a atitude de Deus naquele momento. A Bíblia diz que a igreja foi tomada de grande temor, de grande respeito, poderíamos dizer talvez aqui até um certo medo, pelo que ocorreu com Ananias e Safira. E Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que a infinita sabedoria viu que essa evidente manifestação da ira divina era necessária para impedir que a jovem igreja fosse o quê? Desmoralizada. Então Deus se manifesta em ira já no início da igreja primitiva. Eu costumo dizer que essa é uma daquelas histórias que muitos gostariam que não estivesse na Bíblia. Falar de um Deus irado parece contrastar, parece ser um paradoxo com a concepção moderna de um Deus de amor. Se nós, por exemplo, entendemos que o amor é um sentimento, como vimos ontem que alguns entendem assim, é difícil considerarmos que esse Deus que ama, ele ao mesmo tempo se ira e pune aos pecadores e transgressores e aqueles que violentam o seu amor. Os cristãos modernos evitam falar sobre esse assunto. Eu li certa vez alguém dizendo que os cristãos hoje consideram a ira de Deus como se fosse um atributo pelo qual eles precisam pedir até desculpas. Olha, e tentam dar sempre um jeitinho de explicar a ira de Deus de uma forma que não fira o coração da pessoa. Mas eu já me adianto em dizer algo para você. A ira de Deus, ela está agindo exatamente para ferir o coração das pessoas. Porque pessoas que não são feridas pela ira de Deus, que não entendem a justiça desse Deus, que é puro e santo, não apreciam o amor e a graça de Deus como deve ser apreciada. Esse é o grande problema. E é para isso que existe uma das razões pelas quais existe a ira de Deus. Cristãos hoje temem falar sobre esse assunto. Dizem que ateus estão aí porque eles não aceitam de maneira nenhuma a concepção de um Deus irado. Dizem que não é politicamente correto, como eu citei ontem muitas vezes esse termo, falar de um Deus irado. De que um dia eu e você teremos que nos assentar perante um trono branco, perante um Deus limpo, um Deus que não tem mancha nenhuma, para prestar contas de tudo aquilo que fizemos na nossa vida. Imagine, o pastor Marcos fez uma oração aqui agora há pouco, pedindo que Deus limpasse até mesmo os nossos pensamentos. Sabe por que isso? Porque a Bíblia diz que esse Deus santo, esse juiz santo, ele não apenas perscruta as nossas obras, mas no momento que nos assentarmos perante o seu tribunal, ele julgará as nossas obras, as nossas palavras, os pensamentos e até as intenções do nosso coração. Falar isso nesse mundo que vivemos não é nada legal. E uma filósofa judia chamada Hannah Arendt, no livro Origens do Totalitarismo, ela descreve exatamente o que eu acabei de dizer aqui para vocês. Talvez nada melhor do que a perda da fé num julgamento final distinga tão radicalmente as massas modernas daquelas dos séculos passados. Os piores elementos perderam o temor e os melhores perderam a esperança. Ela descreve as massas modernas como caracterizada por pessoas que perderam a fé no julgamento final. Isso é um baita de um problema. Eu sei que nós temos alguns aqui que são advogados, alguns professores até da área de direito,
E eles com certeza vão concordar comigo que um dos grandes problemas do nosso país hoje, da falta de moral, da falta de segurança, da violência generalizada, da violência desenfreada, sabe o que é isso? É a sensação de impunidade que a legislação brasileira produz sobre a vida dos cidadãos brasileiros. Pessoas que têm o senso de impunidade se sentem livres para desenfreadamente pecarem à vontade e transgredirem a lei, seja ela humana ou divina. Diz ainda um outro autor evangélico no livro Com Vergonha do Evangelho, na página 153, que a ira de Deus está quase completamente ausente nas pregações modernas do Evangelho. Não é elegante falar sobre a ira de Deus contra o pecado ou anunciar às pessoas que elas devem temer a Deus. Olha que grande desafio para você que é um adventista do sétimo dia. Porque a mensagem do primeiro anjo, eu perguntei já aqui esses dias e eu pergunto novamente, ela já inicia, o pontapé inicial da mensagem do primeiro anjo, diz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu... Olha só, irmãos, que desafio tremendo. Para uma geração que não gosta de pensar em um juízo, que não gosta de pensar em um Deus justo, um Deus que se ira, nós temos o desafio de pregar uma mensagem como essa. Ainda no mesmo livro, na página 69, ele diz: pecadores arrogantes que com grande temor deveriam se aproximar de Deus, são encorajados a abusarem da sua graça. Os pecadores nada ouvem acerca da ira divina. Isto é tão errado quanto pregar uma heresia. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos evangelizando hoje adúlteros, fornicadores, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não estão nem aí para o evangelho e para a igreja. E nós estamos evangelizando essas pessoas ímpias, depravadas, sujas, dizendo a elas: Deus te ama, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Deus, Ele é muito gracioso, Ele te ama profundamente. É lógico que essa pessoa vai achar isso lindo, maravilhoso. Ela vai até se batizar na igreja, mas você acha que ela vai apreciar o amor de Deus? É claro que não. É por isso que a ira divina é necessária dentro da pregação também do Santo Evangelho. E o último texto que eu mostro nesse início é um texto, uma citação na realidade. Ellen White cita um autor no livro Grande Conflito, capítulo 27. Eu sugiro a você que leia todo esse capítulo, por sinal. É muito importante a leitura desse capítulo. E ela vai dizer assim: a tendência do púlpito moderno é separar da benevolência divina, ou seja, o amor de Deus, a justiça divina, a ira de Deus. Reduzir a benevolência a um sentimento, ao invés de exaltá-la a um, que é o amor que vimos ontem. O amor de Deus não é um sentimento, é um princípio. A ira de Deus é uma das várias atribuições de sentimentos humanos à divindade. Para nós entendermos como é o caráter de Deus, Deus usa alguns sentimentos humanos para nós entendermos como Ele age, quem Ele é. Isso em teologia se chama antropopatia, se eu não me engano, que são sentimentos humanos atribuídos à divindade. E ira, no idioma original, significa literalmente aborrecimento, agitação, sofrimento, nojo, irritação, indignação e cólera. São alguns significados para o termo ira. Uma das dificuldades que nós temos para aceitar que Deus é um Deus que se ira é porque nós temos uma concepção humana de ira. Seres humanos, quando se iram, ficam nervosinhos, brabos. E normalmente é uma ira egoísta, porque eu fui ferido, eu fiquei machucadinho, e eu vou lá e me vingo daquela pessoa que me feriu. Isso não tem nada a ver com a ira de Deus. A ira de Deus não é uma vingança porque Deus ficou brabinho com alguém. Não, não é isso. A ira de Deus tem um conceito muito peculiar. Ela é uma reação natural do caráter de um Deus santo. Por isso que nós estudamos primeiro a santidade, para entender a dimensão, a altura inatingível, inalcançável de Deus, incomparável. Então, a ira não é que assim, Deus, acontece alguma coisa e Deus diz assim, agora eu vou me irar. Não. Mas a ira é uma reação natural de Deus. É natural. Diz a serva do Senhor,
que Deus, como um matemático, ele tem uma conta lá no céu, que eu não sei como isso acontece, mas diz que quando esses algarismos atingem um limite, Deus então ele manifesta aquilo que Isaías chama da sua obra estranha. Porque a ira de Deus é uma obra estranha para o caráter de Deus. Se não fosse a entrada do pecado, nós nunca conheceríamos a ira de Deus. A ira de Deus é um atributo passageiro. É um atributo que chegará um momento no qual ele será novamente velado naquele Deus invisível e não mais aparecerá. Porque a sua própria ira exterminará pecado e pecadores em nome de Jesus. Então ela vai ser escondida novamente, a partir do momento que for satisfeita. Bom, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 18, e vejam como o apóstolo Paulo inicia esse livro, que é o livro conhecido como a maior exposição do Evangelho, que estudamos recentemente na escola sabatina. Vejam que antes de Paulo começar a tratar em Romanos sobre a graça, sobre a justiça, o perdão, a salvação, ele vai começar no versículo 18, tratando sobre um atributo de Deus. E olha qual é o atributo de Deus que ele vai apresentar primeiro no livro de Romanos. Explicar. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, a ira é uma ira revelada, como eu acabei de dizer. Se Deus não a revelasse, nós não a conheceríamos. Existem vários atributos de Deus que só foram manifestos por conta do pecado. A ira não é o único deles. Vocês sabem mais algum atributo que só foi manifesto por causa do pecado? Alguém sabe? Que os anjos não conheciam? A misericórdia de Deus. Sabe outro atributo que os anjos também não conheciam de Deus? A graça de Deus. Sabe aquele hino, se eu não me engano é o hino 80 do nosso inário, que diz assim: Santo, Santo é o canto de anjos bons, eu hei de um dia unir a vós a tais aclamações, mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudes não podem compreender tão grande salvação. Sabe o que esse hino está mostrando? Que quando nós chegarmos no céu, os anjos vão se assentar aos teus pés para que você explique para eles o que é a graça e a misericórdia de Deus, porque eles não experimentaram isso na vida deles. E eles vão se espantar quando nós, seres humanos pecadores redimidos, começarmos a explicar para os anjos do céu, seres que não caíram, os atributos graciosos, bondosos e misericordiosos desse Deus. Eles vão se espantar com isso. Voltando então aqui, o texto de Romanos diz que essa ira é uma ira revelada. E ela é revelada por intermédio do plano da redenção e da revelação dos seus atributos. E o texto diz que essa ira, ela é revelada contra a impiedade e a injustiça dos homens. Qual que é a diferença entre impiedade e injustiça? Impiedade é pecado contra Deus, diretamente falando. É uma transgressão da primeira tábua dos 10 mandamentos. Então a ira de Deus, ela se manifesta na vida de pecadores que se rebelam contra Deus em primeiro lugar. Mas ela também se revela contra toda injustiça. Injustiça são pecados contra o nosso próximo. A segunda tábua. Portanto, em síntese, em conclusão, a ira de Deus, ela se revela, se manifesta quando nós ofendemos a Deus e quando nós pecamos contra o nosso próximo. Como? Através do nosso orgulho contra Deus, através de idolatria contra Deus, quando não guardamos o sábado devidamente, ofendemos a Deus. Contra o próximo, quando adulteramos, quando cobiçamos, quando furtamos alguma coisa de alguém, contra o próximo. A ira de Deus se revela. Aí alguns pensam assim, mas eu já fiz isso várias vezes e não aconteceu nada. Dê um glória a Deus você aí agora nesse momento, porque se não aconteceu nada, é porque acima da ira de Deus existe um outro atributo que é a misericórdia e a longanimidade. A Bíblia diz que Deus é tardio para a ira, mas ai daquele
que atinge os algarismos do Senhor. O salmista diz que ele preferia cair na mão dos homens do que cair nas mãos de Deus, quando a ira de Deus se manifesta. O pastor Emilson Reis, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele vai dizer definição do que é ira. Ira é a reação da natureza divina diante do mal. É uma indignação judicial contra a impureza e frequentemente se exprime por meio de punições. No livro, esse já é um autor evangélico, a W. Pink, Os Atributos de Deus, no capítulo 6, a ira de Deus é sua eterna ojeriza por toda a injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. Então a ira é o quê? Ela é simplesmente um instrumento da santidade. Eu já vou explicar isso mais à frente. Aí você deve estar se perguntando, mas é importante estudar sobre a ira de Deus? O que você acha? Você acha que é fundamental estudar sobre esse assunto, sim ou não? Com certeza. Se não fosse o apóstolo Paulo, não começaria o seu livro mais belo, que é Romanos, tratando no capítulo 1, 2 e 3 sobre a ira. Depois dê uma lidinha lá. Você vai ver que antes dele falar da salvação, da graça, da misericórdia, etc., ele fala da ira. Eu queria lhes mostrar aqui algumas coisas. Você sabia que a Bíblia, ela fala mais sobre a ira de Deus, sobre o lago de fogo, sobre as punições de Deus, do que o amor de Deus? Se você tiver curiosidade, faça uma investigação depois. Mas, por exemplo, vou citar alguns textos aqui. Salmo capítulo 7, verso 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação quantos dias? Se você abrir aí a tua Bíblia, as versões Almeida corrigida e fiel, você vai ver que a Bíblia vai dizer assim, Deus é justo juiz. Deus, um Deus que se ira todos os dias. Aí eu te pergunto, por que você acha que Deus se ira todos os dias? Como que você acha que esse Deus santo está se sentindo durante esses dias de carnaval? Todos os dias a raça humana bebe o pecado como água, diz a Bíblia. Isso causa aversão no caráter santo de Deus. É repulsivo para esse Deus santo ver pecado. Irmãos, ele é onisciente. É onisciente. Os olhos dele estão presenciando tudo o que está acontecendo no planeta Terra todos os dias, a todo tempo. Eu tenho certeza que nesse momento o Espírito Santo está tocando no teu coração, jovem principalmente, mostrando, por exemplo, para você que esse Deus que perscruta, que é onisciente, infelizmente esse é um outro problema da nossa geração, a perda da intuição da presença divina. E isso nos faz pensar que quando nós estamos longe dos olhos dos nossos pais, quando nós estamos longe dos olhos do pastor da igreja, que não tem problema o que eu faço. O que está dentro do conteúdo do meu celular, só eu sei o que está ali. Então o celular tem pornografia, não tem problema. O pastor não vai saber. O ancião da igreja não vai saber. Aí eu venho na frente da igreja e canto, louvo a Deus, pecando, ofendendo o caráter desse Deus lá às escuras, à escondida. Querido, você não tem ideia de que esse Deus ele está presente em todos os lugares por onde você anda e por onde você vai. A perda da intuição da presença de Deus é um outro problema grave dessa nossa geração. Deus se ira todos os dias, isso que eu estou falando de um pecado só. Imagine isso sendo praticado por mais de 7 bilhões de seres humanos que habitam esse nosso mundo caído. Isso ofende a Deus. E a Bíblia diz que ele se ira todos os dias. Olha só um outro texto, esse do próprio Jesus. Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? Qual é? João 3? O que diz o texto? Vamos lá, mais alto. Eu vou puxar aqui e vocês falam. Porque Deus amou o mundo... No mesmo contexto, do capítulo 3 do livro de João, do Evangelho de João, verso 36, no mesmo contexto onde ele apresenta o Evangelho, o amor de Deus, a graça de Deus, salvação, olha o que ele vai dizer, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele
permanece a ira de Deus. No mesmo contexto. Aí eu vi esse texto e me perguntei assim, mas que história é essa de permanece? Como assim permanece? Então, quando eu nasço, eu já nasci sob a ira de Deus? Sob a punição de Deus? Desde que eu nasci do ventre da minha mãe? Isso é uma coisa que me impressionou, irmãos, de verdade. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 3. Para você entender o porquê que quando eu nasço, a ira de Deus já está sobre mim. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, qual que é essa palavrinha aqui? Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, a ira de Deus não vem sobre mim só quando eu cometo alguma atitude pecaminosa. Mas a ira de Deus, ela já se mantém, já está sobre mim, porque a minha natureza já é uma natureza pecadora. E o simples fato de eu ter uma natureza suja, imunda, depravada, isso já ofende o caráter de Deus. Portanto, crianças já nascem sob a ira de Deus. Já nascem sob a ira de Deus. Desde o nosso primeiro choro, quando saímos do ventre da nossa mãe. E aquele que não se rebela, que se rebela contra Deus, a ira permanece sobre ele. O que é a ira? É a punição, a indignação. Tem a ira escatológica também, que também é conteúdo das 3 mensagens angélicas da nossa igreja. Abra lá sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, é a mensagem do terceiro anjo. Veja o que diz a mensagem do terceiro anjo. Veja que nós, como adventistas, não podemos deixar de pregar sobre a ira de Deus. Se deixamos de pregar sobre a ira de Deus, estamos negando a missão que Deus nos deu. Mensagem do terceiro anjo, Apocalipse 14, verso 9 ao 10. Vai dizer assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho do quê? Da cólera de Deus. Algumas versões dizem da ira de Deus. Preparado sem mistura no cálice da sua ira. Guarde bem essa informação falando sobre o cálice aqui. O que ele está dizendo? Nós sabemos quem é a besta. Nós sabemos qual é a imagem da besta. Sabemos o que é a marca da besta. E a Bíblia diz que todos aqueles que adoram a besta, sua imagem e a sua marca, seja essa adoração consciente ou inconsciente, eles estão ameaçados com a ira de Deus. E qual é a missão nossa como igreja? Mostrar para as pessoas como escapar da ira de Deus. Que vai ser a forma como vamos concluir essa mensagem aqui hoje. Foi aquilo que eu de verdade me escandalizei quando eu descobri, irmãos. Quando eu entendi qual é a única maneira de escapar dessa ira. Porque a ira de Deus, ela precisava ser satisfeita. A justiça de Deus. Eu já vou explicar isso daqui agora em sequência. Se Deus não possuísse ira, o seu amor seria imperfeito. E um amor imperfeito em Deus não existe. Eu vou citar um exemplo. Imagine você que é pai e mãe. E você que tem um irmão menor ou uma irmã. Imagine que você chega na tua casa, você deixou um dia lá o seu filho ou sua filhinha por alguns momentos sozinha, e aí um vizinho que até aquele momento se mostrava um amigo seu, tomando proveito de um momento que você se ausentou, ele vai na tua casa e violenta o teu filhinho e a tua filhinha, estupra ele ou ela. Qual seria a tua atitude? Você não ia ficar indignado com isso? Talvez até querer matar o cara por isso. A pessoa que fez isso. Ficar irado, revoltado, enojado por um ato tão repugnante como esse. Por que Deus não pode se irar? Se Ele é muito mais santo do que nós. A Bíblia ela diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não existe problema em se irar. A ira sempre estará presente no caráter de pessoas que prezam pela santidade, que amam a justiça. Pessoas que não se importam com coisas como essa,
São pessoas que estão longe da santidade, de um padrão de moralidade. Diz o livro de Salmos, capítulo 45, verso 7, se você quiser abrir a sua Bíblia para verificar o texto, que Deus ama a justiça, mas Ele odeia a iniquidade. Lembra que eu falei ontem que Deus odeia? E Deus odeia a iniquidade, Deus odeia o pecado. Deus não tem egoísmo no seu caráter, mas ódio ao pecado Ele tem. Deus odeia o pecado. E deixa eu citar aqui a forma como isso acontece para você entender. Imagine o seguinte, preste atenção. Deus é um Deus santo, como nós vimos no segundo tema, um Deus puro. Um Deus que não tem mancha na sua personalidade. Ao mesmo tempo, Deus tem um outro atributo que eu não tive tempo para tratar sobre ele aqui. Deus é um Deus justo. O que significa ser justo? Ele é reto. Não existe mudança nem sombra de variação em Deus. Deus é preciso, reto, justo. Quando Deus ele estabelece algo, e esse algo é transgredido, ou quando o seu caráter santo é ofendido, naturalmente a sua santidade demanda que a justiça seja feita. E o instrumento da santidade e da justiça é a ira. Então Deus foi ofendido, a sua santidade foi ofendida, o seu amor foi ofendido, e a ira agora é o instrumento de punição da justiça de Deus. Porque não pode, Deus não é como os seres humanos, que, por exemplo, você colocou uma regra aí lá no local onde você mora, aí a regra foi transgredida, você dá um jeitinho, né? Joga lá para debaixo do tapete e tal. Não. No governo de Deus, quando Deus diz algo, esse algo precisa ser cumprido à risca. Diz a Bíblia que o caráter dos cristãos que refletem o caráter de Deus é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Deus é reto, é justo. Pastor Emilson Reis, no livro A Ira de Deus no Mundo dos Homens, vai explicar como isso acontece, essa mistura desses caráteres, dessa personalidade de Deus, caracteres, né? Atributos. Sua ira de Deus é a mais perfeita expressão da sua santidade e justiça punitiva contra o pecado. E está, em perfeita harmonia com o seu amor, que por ser santo, rejeita o mal com o mesmo empenho com o qual aprova o bem. Agora veja essa frase poética do autor chamado Augusto Strong. Olha só que frase que consegue sintetizar tudo o que estamos tratando aqui. O oceano da sua misericórdia é limitado pelas praias da sua... Você conseguiu entender? Qual é o maior dos dois atributos ali? É a misericórdia ou é a justiça? É a misericórdia. O oceano é muito maior do que a praia. Mas o oceano da misericórdia de Deus, que é longânimo, que é vasto, que alcança o mundo todo, ele é limitado. Ou seja, apesar da justiça ser um atributo, digamos, são palavras humanas, né? Menor, mas ele tem muito mais poder, muito mais autoridade, porque ele limita a ação da misericórdia. A misericórdia de Deus nunca vai poder chegar ao ponto de ultrapassar a sua justiça. É por isso que Ellen White diz que Deus tem uma conta, que quando seus algarismos atingem essa conta, a justiça vem, a punição acontece. O oceano da sua misericórdia limita-se pelas praias da sua justiça. Queridos, sabe, a questão com esse tema não é o que os ímpios vão pensar sobre um Deus irado assim. O que nós devemos nos preocupar é com o que Deus pensa sobre o pecado. E não o que o ímpio pensa sobre Deus, mas sim o que Deus pensa sobre os pecados do ímpio. O pecado tem que ser confrontado. Quando o pastor Marcos Cavalcante veio aqui em um dos nossos dias, e ele confrontou um pecado aqui do acampamento, mostrando o erro que estava sendo praticado, eu tenho certeza que, até pelo jeito do que o pastor falou, que
se você percebeu, a justiça foi manifesta por aquilo que ele disse. Houve uma preocupação para que houvesse pureza e santidade no acampamento. Mas, ao mesmo tempo, a forma como ele falou, a maneira como ele pronunciou as palavras, foi com amor e misericórdia, sim ou não? Sim, para quem estava aqui presente. Você entende? Não existe problema. A misericórdia e a justiça, elas podem andar juntas, com certeza. Mas nós não podemos, de maneira alguma, abrir mão, ou melhor, defender a misericórdia, a tolerância, o amor, em detrimento da justiça, da ira. Jamais. O pecado tem que ser confrontado. Foi o que Deus fez com Ananias e Safira. Ele foi lá, Deus não estava preocupado com a igreja cheia. A igreja estava enchendo. Mas a maior preocupação dele não era a igreja cheia. A maior preocupação dele era uma igreja santa, em nome do Senhor Jesus. Essa era a preocupação dele. E é por isso que ele vai e confronta o pecado de maneira direta. Ananias e Safira, morreram. Para produzir temor. Estamos chegando aqui ao final do tema. E antes de concluir com a questão como escapar da ira de Deus, eu digo para você que a ira de Deus se manifesta de várias formas distintas, várias maneiras diferentes. Deus, ele usa às vezes os anjos para punir. Deus usa até animais para punir. Lembra de alguma história da Bíblia que Deus usou um animal para punir o pecador ou os pecadores? Lembra de alguma história? Quem? A história de Balaão, muito bem lembrada. Que outra história mais? A de Balaão ainda foi bem misericordiosa, né? Com os jovens que estavam zombando de Eliseu. Exato, profeta Jonas, Deus usou a baleia. Tem uma outra história um pouquinho mais desconhecida de um profeta que vai lá repreender o rei Jeroboão. Deus disse para ele que não era para ele voltar por um determinado caminho. Aí ele vai e volta por aquele caminho e um leão consome ele, come ele. Então Deus usa animais. A Jezabel, ela foi lançada de cima, né? Depois o cachorro só fez a limpeza só, da sujeira que ficou. Uzá não foi um animal, mas foi Uzá. O que aconteceu com Uzá foi a intervenção direta de Deus. O que aconteceu ali na história, tá, de Uzá? Foi bem lembrado aqui pelo Sérgio. A Arca da Aliança era uma arca santa, representava a santidade de Deus. Deus tinha uma lei para aquela arca santa, não é para tocar quem não for levita de uma tribo determinada. Uzá era levita, não sei se você sabia, mas ele não era coatita, não era da família de Arão, ele era coatita, e os coatitas não podiam tocar na arca, ele sabia da lei. Entretanto, mesmo sabendo da lei, ele foi com a sua mão impura. Ellen White diz que Uzá tinha pecados não confessados. Não sei se você sabia disso. Eu não entendi aquela história, né? Poxa, mas Uzá foi lá e ele simplesmente cuidou para a arca não cair. Mas Ellen White diz que Uzá tinha pecados escondidos na vida dele. E quando ele toca na arca com a sua mão impura, de maneira irreverente, ele é fulminado. Morre imediatamente. Por quê? Primeiro, porque ele ofendeu a santidade de Deus. Com as suas mãos sujas, ele tocou no Deus Santo. Segundo, ele ofendeu a justiça de Deus, porque ele transgrediu uma lei, dizendo que dizia que os coatitas e qualquer outra tribo, qualquer outro descendente que não fosse da família de Arão, não podia tocar na arca. A justiça foi ofendida e ela precisava ser cumprida. Entenderam? Deus usa pessoas, Deus usa natureza, doenças e etc. São várias as formas. Isso não é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento também nós vemos a ira de Deus revelada. E aqui, queridos, qual é o propósito da ira de Deus? Qual é o objetivo da ira de Deus? Eu resumi ali alguns deles. A ira de Deus, ela vem para vindicar a sua santidade e justiça. Vindicação é um termo judicial. E o que significa vindicar? Significa reclamar, justificar, defender e reconhecer a justiça e a santidade de Deus. Então, um dos propósitos da ira é para justificar, é para reconhecer, para defender a santidade de Deus. Segundo propósito, vem para corrigir o pecador.
A ira de Deus, ela nem sempre ela chega ao ponto de punir e matar a pessoa. Isso só acontece quando a pessoa já atingiu o seu limite. Mas normalmente a ira de Deus ela vem em gotas. E Deus permite que nós soframos, passemos por dificuldades e aflições para sermos corrigidos. Portanto, se você está sendo hoje alvo da ira de Deus, louvado seja Deus, porque Deus diz que Ele ama e repreende, que Ele disciplina e repreende aqueles que Ele ama. É sinal de que Ele te ama e Ele quer te salvar. Terceiro ponto, a ira também ela vem para que as pessoas temam a Deus. A ira de Deus também vem para que sirva de exemplo para outros. Porque quando eu vejo alguma pessoa que está em pecado, ofendendo a Deus, sofrendo a ira de Deus, o que eu vou fazer? Opa, eu não vou ultrapassar o limite. Vem para dissuadir o pecador de pecar, inibir ele. E o sexto ponto, ela garante o extermínio do pecado e de pecadores. O último parágrafo do livro O Grande Conflito traduz exatamente isso. Ellen White diz assim: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Graças a Deus, irmãos. Eu não vejo a hora desse momento chegar. Não vejo a hora desse momento chegar. Já basta desse mundo de pecado, irmãos. Os nossos pecados têm causado tanta desordem nesse mundo, tantas famílias destruídas, tantos lares desestruturados, tantas desgraças, tanta dor, tanto sofrimento, fome. Eu não vejo a hora de que o pecado e pecadores sejam erradicados e viver num mundo em paz, um mundo eterno, um mundo de tranquilidade, de santidade, de pureza. Mas para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, cumprir uma missão. Como escapar dessa ira justa e santa de Deus? Só há uma forma. E o desejo de Deus não é que nenhum ser humano seja alvo da sua ira. Por isso nós temos uma missão a cumprir. Eu queria mostrar 2 textos para vocês, do Stephen Chernock, puritano. Nem todos os vasos do juízo já derramados, ou por derramar, sobre o mundo ímpio, nem a chama ardente da consciência do pecado, nem a sentença irrevogável pronunciada contra os demônios rebeldes, nem o gemido das criaturas condenadas demonstram o ódio de Deus ao pecado, como demonstra a ira de Deus derramada sobre o seu próprio Filho. Um livro que esse autor escreveu, chamado The Existence and the Attributes of God, 134, na página 134, ele vai dizer o seguinte: nenhum dos poderosos atos de juízo de Deus oferece uma demonstração tão grande do ódio que ele tem contra o pecado, como a ira que foi derramada sobre o seu Filho. Meus irmãos, vocês se lembram do jardim do Getsemane? Vocês se lembram do que aconteceu naquele jardim, naquela quinta-feira à noite, quando Jesus estava ali agonizando? Vocês se lembram daquelas 3 orações que Jesus Cristo fez, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice, Pai. Foram 3 vezes que Jesus orou. A serva do Senhor diz que quando Jesus saiu da Santa Ceia com os discípulos ficaram assustados, porque ali, durante a ceia, Jesus estava normal, estava triste, mas estava normal. Mas ela diz que quando ele sai da Santa Ceia e começa a se dirigir para o Getsemane, ela diz que Jesus começou estranhamente a cambalear o seu corpo. E diz que os discípulos tiveram que acudir Jesus porque ele iria cair no chão e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Jesus então entra para aquele jardim, o jardim do Getsemane.
E o sofrimento que o Cordeiro de Deus começou a sentir ali, irmãos, foi algo tão profundo, que a Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue. Sangue começou a escorrer pelo seu corpo, irmãos. Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que quem deu para Jesus beber? Quem deu o cálice para Jesus beber? O próprio Pai de Jesus. Era Deus. Sabe o que esse texto mostra para mim e para você? Que quando Jesus entrou no jardim do Getsêmani, toda aquela ira que foi reservada desde o primeiro pecado de Adão, toda aquela ira que foi acumulada durante 4.000 longos anos, ela foi agora despejada, derramada sobre Jesus Cristo no Getsêmani e no Calvário. Esse Deus que foi ofendido durante anos e anos do passado e que está sendo ofendido por mim e por você hoje e até que Cristo venha, nesse momento, toda a ira do Senhor foi concentrada sobre Jesus Cristo. Sabe o que Deus fez? Esse ser, esse Deus que naquele momento era um homem pecador, mesmo sem cometer pecado, se colocou como impuro, imundo diante de Deus. E no momento em que Deus dos altos céus olha o seu filho, agonizante, sofrendo, sabe o que ele faz? Vira o seu rosto. Eu não posso ver isso. A minha santidade não me permite ver isso. E Jesus começa a sofrer, a sentir a ausência do Pai, tanto que na cruz ele vai dizer, Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, meu Deus, por que tu me desamparastes? Por que tu me desamparastes? A serva do Senhor diz que no Getsêmani, se Jesus quisesse, ainda havia tempo. Ele podia ter enxugado o suor do seu rosto, podia ter pego aquele cálice, jogado longe e dito, eu vou deixar eles beberem a tua ira, eu não aguento mais. Mas ela diz que ele foi até o fim. Até o fim, irmãos. A serva do Senhor diz que os anjos dos céus queriam descer, eles não aguentavam ver Jesus sofrendo daquele jeito. Pai, chega, chega, Pai. E o Pai disse, eu não posso parar, eu não posso parar. Aquilo que Abraão fez com o seu filho Isaque, lá no Monte Moriá. O Pai não pôde parar, irmãos. Veja agora Abraão representando Deus, lá no Calvário, e o Pai com o cutelo na mão sobre o seu próprio filho, e aquele cutelo sobre aquela cruz, e o Pai querendo voltar atrás, mas ele não podia, ele teve que enterrar e cravar até o fim, no seu próprio filho. Foi a ira de Deus despejada sobre Jesus. A justiça precisava ser cumprida. A sua santidade precisava ser satisfeita e o Filho se colocou entre você e a sojeriza de Deus. Ele olhou por mim, olhou para o Elcio, olhou para o Júnior, olhou para a Júlia, orou para cada um de vocês e disse, Pai, eu vou receber a tua ira no lugar deles. E ele foi até o fim. Tenta nesse momento abrir os teus ouvidos, romper aqui os obstáculos dos séculos que nos separam daquela cena do Calvário. E ouça, queridos, ouça o som dos martelos, ouça aquela voz da turba, da zombaria, dizendo para o nosso Salvador, desce dessa cruz. Era o próprio diabo dizendo na boca deles. Ouve, queridos, a voz da mãe de Jesus soluçando e chorando pelo seu filho que estava desfalecendo. Tenta escutar aquela voz de Cristo quando Ele deu o seu último suspiro, dizendo, Tetelestai, está consumado naquela cruz. Tenta enxergar o que estava acontecendo ali no Calvário. Era para você estar ali. Era para você estar naquele lugar. Era para o seu flanco ser dilacerado, para a sua cabeça ser tomada da coroa de espinhos, era para você morrer, mas glórias a Deus porque Ele morreu no meu e no teu lugar. Sabe o que eu acabei de pregar para vocês aqui nessa manhã e durante esses dias que estivemos aqui? Eu
preguei para vocês o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Eu espero que todas as vezes que agora o pecado se colocar na tua vida e você tiver que escolher entre pecar e ofender esse Deus que morreu por você, ou então deixar o pecado, eu espero que você deixe o pecado. Se isso não sensibilizar o teu coração, clame pela misericórdia de Deus, porque não há nada mais que possa sensibilizar então. Existe um pregador evangélico que diz que o maior feito do universo não foi o homem ter deixado a terra e ido para a lua, mas foi Deus ter descido do céu e vindo ao planeta Terra e morrer. Mas glória a Deus que Ele não está mais na tumba, a tumba está vazia. Ele ressuscitou. E esse Deus que morreu, que recebeu a ira no meu e no teu lugar, dizendo para mim e para você que nós não precisamos mais receber a ira de Deus. Esse Deus está ansioso para vestir você de vestes brancas, vestes imaculadas, vestes puras, alvas como a neve. E lá no reino dos céus, abrir aqueles portões enormes, rolar os gonzos desses portões e dizer: entra, vai lá para dentro e você nunca mais vai sair de lá. E come do fruto da árvore da vida, porque eu morri para que agora você tivesse vida e vida eterna. Amém. Que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe e que Deus te ajude a sair daqui amando mais esse Deus e colocando a tua vida em harmonia com esse Deus maravilhoso.